Segundo Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus. Ele os subjugou e assumiu o controle da região. Ele também lutou e derrotou Moabe. Escolheu aleatoriamente 2/3 deles e os executou. Mas preservou a vida de 1/3, que teve de se submeter ao domínio de Davi e pagar impostos a ele. Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele procurava restaurar sua soberania na região do rio Eufrates. Davi confiscou 1000 carros de guerra de Hadadezer e capturou 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele aleijou os cavalos que puxavam os carros de guerra, preservando apenas 100 deles. Os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, mas Davi matou 22.000 deles e estabeleceu o controle militar sobre o reino arameu de Damasco. Os arameus sujeitaram-se a Davi e foram forçados a pagar impostos a ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi tomou os escudos de ouro que pertenciam aos oficiais de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. De Tebá e Berotai, cidades de Hadadezer, trouxe grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão para o cumprimentar pela vitória, pois Tou e Hadadezer eram inimigos de longa data. Ele trouxe prata, ouro e bronze como presente. O rei Davi os consagrou junto com a prata e o ouro trazidos das outras nações que havia derrotado: arameus, moabitas, amonitas, filisteus e amalequitas, e com o despojo de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi construiu um monumento para celebrar a vitória sobre os arameus. Abisai, filho de Zeruia, lutou e derrotou os edomitas no Vale do Sal. Depois de derrotar os arameus, Davi ficou ainda mais famoso por ter matado 18.000 soldados. Davi estabeleceu controle militar sobre Edom. Assim, os edomitas foram subjugados por ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Assim, Davi reinava sobre todo Israel. Ele era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era arquivista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaía, filho de Joiada, era chefe dos querititas e dos perititas, e os filhos de Davi eram sacerdotes. Segundo Samuel, capítulo 9. Certo dia, Davi procurou saber: ainda existe alguém da família de Saul? Se houver, gostaria de fazer algo por ele, por respeito a Jonatas. Havia um antigo escravo da família de Saul, chamado Ziba. Ele foi levado à presença de Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu, meu senhor. O rei perguntou: ainda existe alguém da família de Saul por quem eu possa fazer alguma coisa? Ziba disse ao rei: sim, o filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés, está vivo. O rei perguntou: onde ele está? Ziba respondeu: ele vive na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O rei não perdeu tempo. Mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, apresentou-se a Davi e prostrou-se com o rosto em terra, por respeito ao rei. Davi perguntou: você é Mefibosete? Ele respondeu: sim, senhor. Davi o tranquilizou: não tenha medo. Eu gostaria de ajudar você em honra da memória de seu pai Jonatas. Para começar, vou devolver a você todas as propriedades de seu avô Saul. Além do mais, de hoje em diante,
você participará de todas as refeições comigo à minha mesa. Prostrando-se sem olhar para o rei, Mefibosete disse: Quem sou eu para merecer sua atenção? Um cão morto como eu? Davi mandou chamar Ziba, o homem de confiança de Saul, e disse: Estou entregando tudo que pertenceu a Saul e a família dele ao neto do seu senhor. Você, seus filhos e seus escravos cultivarão as terras dele e trarão a produção para Mefibosete. Ele vai viver disso. O próprio Mefibosete, neto de seu senhor de hoje em diante, participará de todas as refeições comigo à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 escravos. Ziba respondeu: Tudo o que o meu senhor, o rei, ordenar ao seu servo, certamente o seu servo fará. A partir daquele dia, Mefibosete comia com Davi à mesa, como membro da família real. Mefibosete também tinha um filho pequeno, chamado Mica. Toda a família de Ziba passou a servir Mefibosete. Mefibosete viveu em Jerusalém participando todos os dias da mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. 2 Samuel, capítulo 10. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e Hanum, seu filho, o sucedeu no trono. Davi disse: Quero demonstrar minha boa vontade para com Hanum, filho de Naás. Quero tratá-lo da mesma forma que seu pai me tratou. Assim, Davi mandou condolências a Hanum pela morte de seu pai. Mas quando os enviados de Davi chegaram ao território dos Amonitas, os líderes da nação alertaram Hanum, chefe deles. Você acha que Davi quer mesmo prestar respeito a seu pai enviando suas condolências? Não acha que ele mandou esses emissários para espionar a cidade e conquistá-la? Hanum mandou prender os enviados de Davi, rapou a cabeça e rasgou as roupas deles pela metade, até a altura das nádegas, e os mandou embora. Contaram a Davi o que tinha acontecido, e ele mandou alguém ao encontro deles, pois tinham sido muito humilhados. O rei mandou dizer a eles: Permaneçam em Jericó até a barba crescer de novo. Depois voltem para cá. Quando os amonitas perceberam que Davi passou a considerá-los inimigos, contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e Zobá, 10.000 homens do rei Maaca e 12.000 de Tobi. Ao saber disso, Davi mandou que Joabe, com seus soldados mais bem preparados, os atacasse sem piedade. Os amonitas saíram e se prepararam para a batalha na entrada da cidade. Os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca se posicionaram em campo aberto. Quando Joabe percebeu que precisava lutar em duas frentes, por trás e pela frente, designou os melhores soldados de Israel para enfrentar os arameus. O restante do exército foi posto sob o comando de seu irmão Abisai. Sua missão era enfrentar os amonitas. Joabe disse: Se os arameus forem muito numerosos para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem muito numerosos para você, eu irei ajudar. Agora, coragem! Lutaremos com todas as forças pelo nosso povo e por todas as cidades do nosso Deus. O Eterno fará o que for preciso. Mas quando Joabe e seus soldados começaram a luta, os arameus fugiram. Os amonitas, vendo os arameus fugindo, também abandonaram o confronto com Abisai e correram para dentro da cidade. Joabe suspendeu a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando viram que tinham sido derrotados por Israel, os arameus se reorganizaram. Hadadezer mandou chamar os arameus do outro lado do Eufrates. Eles vieram até Elã sob o comando de Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Tudo isso foi relatado a Davi. Davi reuniu Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus se puseram em formação de batalha para enfrentar Davi. O combate se intensificou, mas os arameus outra vez tiveram de fugir de Israel. Davi matou 700 condutores de carros e 40.000 cavaleiros. Feriu gravemente Soboque, o comandante do exército, que morreu na batalha. Quando os reis vassalos de Hadadezer se viram derrotados por Israel,
acenaram com a paz e se submeteram ao domínio de Israel. Depois disso, os arameus não tiveram mais coragem de ajudar os amonitas.